Então vamos lá, quero mostrar para vocês agora como fazer um orçamento aí, como passar um orçamento para o seu cliente. Vou iniciar aqui pelas geladeiras, tá? Geladeira, pessoal, geralmente o tamanho, 90% das geladeiras é padrão, tá? Você vai encontrar geladeiras aí, geralmente de altura 1,80 m por 60, 65 até 70 centímetros de largura nas laterais. A frente, a largura é um pouquinho maior, vai variar aí de 75 a 80 centímetros, tá? Então, como que nós fazemos aqui um orçamento para uma geladeira dessa? Primeira coisa, você tem que saber o material que você vai trabalhar para poder fazer o envelopamento dela. Nós trabalhamos com material automotivo. O material automotivo, ele tem 1,38 de largura, tá? Então, a largura do material, 1,38, tá? Eu vou arredondar aqui para a gente poder fazer uma conta rápida, tá? Vamos supor aqui 1,40. Então eu vou aqui, material, a altura da geladeira 1,80. Então eu vou colocar aqui como se fosse 2 metros de material. Se ele tem 1,38, eu divido esse material no meio. Eu vou ter aproximadamente aqui 2 folhas de 70 centímetros, ok? Se eu tenho aproximadamente 2 folhas de 70 centímetros, eu vou ter o que aqui então? Eu vou conseguir fazer uma lateral e uma lateral com 2 metros de material. E para eu fazer a porta, mais 2 metros de material, tá? Então, vou usar aqui mais 2 metros de material. E esses 2 metros de material vai sim sobrar uma tira, tá? Então vamos lá. 2 metros de material, eu faço a porta. 2 metros de material, divido no meio, faço as 2 laterais. E eu tenho aqui o teto. Só que eu estou fazendo aqui 2 metros. 2 metros, se a geladeira tem 1,80, vai sobrar aqui 20 centímetros daqui, mais 20 centímetros daqui. Então eu tenho mais 40 centímetros de material sobrando. Coloco mais 50 centímetros aqui para fazer o teto, vou unir com esses daqui, então vou ter quase 1 metro de material aqui de sobra para fazer o teto. Então aqui eu tenho, para fazer uma geladeira de 1,80 m aproximadamente de altura, eu vou precisar de 4,5 metros de material, tá? 4,5 metros de material. Pessoal, até aqui tudo ok? 2 metros de material, dividido no meio, faço as 2 laterais, mais 2 metros de material, faço a frente, com a sobra da frente e das laterais, com mais meio metro, faço o teto. 4,5 metros de material, ok, faço essa geladeira. Aí o que eu preciso saber, qual que é o valor do metro quadrado do material que eu vou usar? Vou arredondar aqui R$50 o metro, tá? R$50 o metro. R$50, se eu vou usar 4,5 metros, R$225, correto? R$225 para fazer o envelopamento dessa geladeira. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu já tenho o valor do material que eu vou gastar para fazer essa geladeira, R$225 de material. Aí eu preciso saber, eu vou fazer detalhes pintados, eu vou envelopar os detalhes, tem peças para lixar, para fazer acabamento, tudo isso eu preciso incluir no meu orçamento, tá? Então se eu vou fazer uma peça pintada, eu vou precisar do quê? Seladora para plástico, spray e o verniz. Vou fazer contas arredondadas aqui, tá? Vamos supor aí que cada lata custe R$40. 3 latas, R$120, tá? Então vou pôr aqui, R$120. Eu uso uma lata para se fazer uma geladeira? Não. Uma lata de verniz e de seladora eu faço aí em torno de 4, 5 geladeiras, tá? No spray da cor, uma lata dá para fazer uma, vamos supor aí bem caprichado, 2 geladeiras. Então se a lata de spray custa R$40, eu consigo fazer 2 geladeiras, então eu vou gastar mais ou menos aí de spray na faixa de uns R$50, tá? Vamos arredondar, tá, pessoal? Estou arredondando, na faixa de R$50 aí de spray, tá? Porque eu vou usar o spray para essa geladeira, vou usar para uma outra geladeira também, tanto a seladora
como o verniz. A seladora para plástico e o verniz você consegue usar em bastante geladeiras porque é só duas demãos e não tem tanto que você ficar ali passando o spray, o mais seria a tinta mesmo, tá? A cor da tinta. Então vamos arredondar aqui R$50. Então estamos gastando aqui, vamos fazer nossa conta, R$225 mais ou menos R$50 de tinta. E aí eu demoro aqui para fazer uma geladeira dessa em torno de 5 horas, 6 horas de trabalho, depende muito da geladeira. Vou precisar almoçar. Almoço hoje em torno aí de R$30, dependendo do lugar onde você vai estar. R$30 mais alguma coisa para você beber, vamos arredondar aqui, R$35 de almoço, tá? Mais R$35 aqui de almoço. Tô indo de carro, preciso parar o carro no estacionamento, não tem vaga na rua, zona azul. Vamos colocar aí um estacionamento hoje na faixa também de uns R$30 a diária do estacionamento, tá? Em torno de R$30 uma diária de estacionamento. Então aqui, esse seria o valor que nós gastaríamos de material para fazer a geladeira, fora a mão de obra, tá? Então vamos fazer a nossa conta aqui. Então todo esse valor aqui, pessoal, ficou em R$340, tá? Gastamos aqui material, aqui spray, alimentação e um estacionamento, R$340. Então nós temos R$340 de despesas para fazer uma geladeira. E quanto que agora eu cobro do meu cliente? Qual que é o valor da minha mão de obra? Aí vai variar muito de instalador para instalador. Você tem que colocar a sua mão de obra o que cabe no seu bolso, o que vai servir para você. Eu posso cobrar R$100 a mais aqui de mão de obra? Vamos lá, 340, vamos arredondar aqui, pessoal, para ficar uma conta fácil. R$350, tá? Tenho aqui de gastos R$350. Se eu colocar mais R$100, R$450. Vou cobrar R$450 do meu cliente. Você tem que lembrar o quê? Que você vai trabalhar em torno de 5, 6 horas, você tem que se locomover. Ah, lembrando, aqui nós não colocamos o valor da gasolina, tá? Porque varia muito de lugar para lugar. Então nós arredondamos aqui R$350. Vou cobrar R$200 de mão de obra, R$300 mais R$200, 3, 4, R$550. Vou cobrar R$300 de mão de obra, R$650. Então isso varia muito de instalador para instalador, do profissional que vai fazer essa geladeira, dos detalhes que você vai fazer essa geladeira. Então você tem que ter na sua ideia o quê? Que o seu custo para fazer essa geladeira sai R$350 de custo. E aí você coloca a mão de obra que você acha viável. Ah, mas o fulano cobra tanto, o ciclano cobra tanto. Não vai por esse caminho. Vai pelo seu caminho, a sua mão de obra. Eu quero cobrar aqui de mão de obra R$400. Eu vou cobrar R$400. Não, mas R$150 paga o meu dia. Então eu cobro R$150, ok? Então é assim que nós elaboramos aqui um orçamento. Eu trabalho por peça, tá? Então vamos supor, eu vou fazer uma geladeira dessa, eu trabalho por peça. Tem instalador que cobra por metro quadrado, e tem instalador que cobra por trabalho. Dependendo do trabalho, ele vai lá e passa um orçamento aqui. Mas você tem que ter essa base, tá? De quanto você vai gastar para poder sim fazer um orçamento. Isso tanto para geladeira como para móveis. Tem alguns móveis que você precisa ir até a casa do cliente, tá? Não tem como você fazer um orçamento via WhatsApp. Geralmente, geladeira, fogão, micro-ondas, alguns móveis pequenos, guarda-roupa, você consegue fazer um orçamento via WhatsApp, mas tem móveis que são muito detalhados, aí o ideal é você ir até a casa do seu cliente, porque tem muitas medidas. Às vezes você faz um cálculo de 10 metros de material, quando você começa a fazer esse trabalho, você gasta 18 metros, principalmente quando você vai fazer partes internas, tá? Então preste bem atenção quando você for fazer um orçamento para o seu cliente, nesses detalhes. Móveis com parte interna, visita o cliente. Na parte de decoração, o cliente quer um material que tenha um detalhe em madeira, tem um detalhe em pedra, leve o catálogo até o cliente, porque por fotos dá muita variação de cores. E às vezes você chega na casa do seu cliente, o cliente vai falar, não foi isso que eu escolhi, porque aqui na foto está muito diferente. Então, materiais detalhados, que tem detalhe em madeira, couro, pedra, tecido, vá até a casa do seu cliente. Guarda-roupas muito detalhados, com partes internas,
vai até a casa do seu cliente, leva um catálogo, que é praticamente certeza que você fazendo esse detalhe de ir até a casa do seu cliente, levar um catálogo para ele escolher ali a cor, você vai fechar o seu trabalho.